Bom dia, dando sequência às sessões clínicas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. Eu sou o residente do segundo ano, César Augusto, essa é a equipe que forma o nosso serviço. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está um pouco em moda e ainda permanece um pouco obscuro, que seria a biologia molecular dos gliomas, e vamos nos ater aqui principalmente a esse artigo da Neurosurgery, onde o foco foi nos gliomas de baixo grau, glioma classificado como grau 2 da classificação da Organização Mundial da Saúde. Então, uma breve introdução: os gliomas são os tumores cerebrais primários mais comuns, em torno de 33% das lesões. Eles são originários das células gliais do cérebro, astrócitos, oligodendrócitos e células ependimais. São chamados de tumores intrínsecos do cérebro, porque são lesões que em alguns livros descrevem como infiltrativas, né? Eles estão ali na substância branca, com permeio de tecido normal ou envolto de tecido normal. Tem um pico de incidência na idade adulta jovem, uma maior prevalência no sexo masculino em caucasianos. Então, os tipos de gliomas, a gente pode ter aqueles derivados dos astrócitos, né? As células conectivas do sistema do encéfalo, que são os astrocitomas, os oligodendrogliomas, derivados dos oligodendrócitos, o ependimoma, das células ependimais, em alguns casos gliomas mistos, então oligoastrocitoma, glioma do tronco cerebral ou glioma do nervo óptico. Essas são as classificações da Organização Mundial de Saúde. Aqui a graduação do glioma pela Organização Mundial de Saúde, né? O tumor grau 1 é um tumor benigno, que não tem nenhuma evidência de anaplasia ao exame microscópico, é muito raro em adulto, muito mais comum em crianças e associado a uma longa sobrevida. Tumores grau 2, que é o nosso foco da aula de hoje, são tumores que também não são considerados benignos, mas têm uma relativa proporção, um relativo curso benigno, mas podem evoluírem a tumores malignos, né? Associado também a uma sobrevida moderada e também na microscopia, lembrar que essa graduação é feita pelo exame microscópico, então não observa-se nenhuma anaplasia à microscopia. Já os tumores grau 3 e grau 4 são tumores de alto grau, são tumores malignos com presença de anaplasia ao exame microscópio. E o tumor grau 4, que é o glioblastoma multiforme, a gente principalmente difere, a principal característica é a presença de necrose no exame microscópio, além das anaplasias. Então, voltando ao nosso assunto do glioma grau 2, então o sistema de classificação atribui 5 tipos de tumores para os grau 2. Seria o astrocitoma difuso, o oligodendroglioma, o oligoastrocitoma, xantoastrocitoma pleomórfico, astrocitoma pilomixoide. Faltaria ainda o ependimoma, que também poderia ser classificado nesse grau, só que nesse artigo que a gente vai rever, eles não entraram na discussão do ependimoma, porque tem características tanto moleculares e tanto clínicas bem específicas para essa classe de tumor, então não vai ser o foco de hoje. Então, embora comumente todos esses 5 tumores são chamados de gliomas de baixo grau, nas pesquisas, nos estudos mais recentes, vê-se que as características clínicas e moleculares de cada um têm as suas especificidades. E através dos estudos nos níveis cromossômico, genômico e epigenômico sobre esses tumores, a gente está buscando cada vez mais associar os achados moleculares com o prognóstico, principalmente com o prognóstico e a estratégia terapêutica desses pacientes. Então, mais uma vez, foi excluída a origem ependimária nesse trabalho, devido às características biológicas e clínicas específicas desse tipo de tumor. Então, o astrocitoma difuso, um dos 5 tipos dos tumores de baixo grau, são tumores de origem astrocitária, com baixa atividade proliferativa e sem anaplasia ao exame histopatológico. Essa é a definição dele pela OMS. Compreende 3 variantes histológicas: o astrocitoma fibrilar, o astrocitoma protoplásmico e o astrocitoma gemistocítico. Representam cerca de 1,6% de todos os gliomas e 2,1% dos astrocitomas. Tem um pico de incidência na população adulta jovem, em torno de 20 a 34 anos, é a média. Nessa faixa etária, são tumores, se representam cerca de 10% dos tumores primários do sistema nervoso
total, 30% dos gliomas e 25% de todos os tumores malignos do cérebro, com uma taxa de sobrevida em 1, 5 e 10 anos de 91% a 40% respectivamente. Quando observados em todos os grupos etários, estão relacionados a uma relativa longa sobrevida, principalmente na população pediátrica, e a gente já viu por conta da falta de anaplasia, principalmente nesses tumores. Na população adulta, tendem a progredir para astrocytoma anaplásico, e é nisso que o trabalho vai se focar, a observar as alterações moleculares que esses tumores apresentam e quais alterações estão relacionadas à evolução até um astrocytoma anaplásico ou até um glioblastoma secundário. Então, uma breve lembrança daqui dos estudos cromossômicos, a nível cromossômico, lembrando da estrutura do cromossomo, um braço curto, um braço longo, no meio um centrômero, e dentro desses braços curtos a gente vai ter o gene. Lembrando como a gente vai localizar esse gene, seria basicamente como um CEP, vamos nos dizer assim. Ele nos dá o número 7, correlacionado a um braço desse cromossomo, o número do cromossomo, o Q é o braço longo do cromossomo 7, o 3 seria o setor 3 desse braço longo, numa banda 1, na subbanda 2, então seria o gene, esse é a localização do gene dentro do cromossomo, apenas para a gente poder entender, porque mais à frente a gente vai falar alguns nomes de genes que terão essas siglas. E todo gene, através do DNA, com a transcriptase reversa, através do RNA mensageiro, vai produzir proteínas, e essas proteínas podem ser anti-oncogênicas ou oncogênicas. E aqui as oncogênicas promovem a proliferação e o crescimento anormal dessas células, e os oncogênicos restringem, são supressores tumorais. Os principais exemplos que a gente tem, a gente vai discursar um pouco mais à frente, seria o RB e o P53. E mais um conceito aqui, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a amplificação genética, que nada mais é o aumento do número da cópia daquele gene. Então vai ter uma maior atividade daquele específico gene e assim relacionado a uma maior oncogênese, maior malignidade quando for um oncogênio no caso. Então, no astrocytoma difuso, as anormalidades cromossômicas principalmente encontradas são as trissomias ou polissomias do cromossomo 7, tem ganhos em 8, no braço longo de 8, no braço curto de 5, 9 e braço longo de 19, mas a principal alteração cromossômica são perdas envolvendo o cromossomo, o braço curto do cromossomo 17. E a gente vai ver o que isso vai levar mais à frente. As alterações genômicas então são principalmente relacionadas a isso. A gente vê a localização do gene TP53, que vai produzir a proteína P53. Ela está localizada, esse gene está localizado no braço curto do cromossomo 17, e essa proteína P53 é uma proteína anti-oncogênica. Ela é modulada por um outro gene, o MDM4, também pelo MDM2, e ela estaria relacionada então com a regulação do ciclo celular, as respostas ao dano celular, uma diferenciação e a morte celular. É um gene supressor de tumor. Na maioria dos astrocytomas, em 60% a 80% deles, existe uma perda do alelo no cromossomo 17, acarretando uma mutação na proteína P53. E isso vai levar a uma disfunção dessa proteína, fazendo uma desordem do controle celular e assim não acarretando a diferenciação ou a morte celular e podendo levar a uma anaplasia e até um glioblastoma secundário. Então isso é observado em quase 80% dos astrocytomas. Uma outra anormalidade importante é a MDM2, que é um outro gene. Ele forma complexos com a P53 e acaba assim por inibir a sua ação. Então seria um oncogênio. Quando hiperexpresso, e a gente vai ver muito mais à frente, que está principalmente relacionado ao glioblastoma primário, ele aumenta o seu poder oncogênico também. A isocitrato desidrogenase, a IDH, participa do processo de oxidação do ciclo do ácido cítrico, né, no processo de mitose celular. Então, mutações da IDH1 e IDH2 encontradas tanto em gliomas de baixo grau como 2, ou gliomas de grau 3 e glioblastomas secundários também.
e até 80% dos astrocitomas também possuem mutações na IDH e são genes e favorece a oncogênese. Um gene muito importante, receptor de crescimento derivado de plaquetas, PDGFR, é um receptor tirosina quinase, muito parecido também com o fator de crescimento epidérmico, que é o IGFR, e tanto os dois são oncogênios. Nos últimos estudos, vê-se que a relação do PDGF é muito mais relacionado a um glioblastoma secundário, e o GFR é muito mais relacionado a um glioblastoma primário. Quando eles estão hiperexpressos, eles aumentam o seu poder oncogênico, e essas relações que tem observado, o EGF mais relacionado ao glioblastoma primário e a hiperexpressão do PDGF relacionada a um glioblastoma secundário. Um outro muito importante é o gene RB, né? Está lá mais um exemplo aqui no braço longo do cromossomo 14, na banda 1, setor 4, subbanda 2. Né? Então, ele foi identificado primeiramente no retinoblastoma familiar, daí vem o seu nome de RB. É um gene também anti-oncogênico, ele regula o ciclo celular, inibindo a replicação do RNA. E muitas vezes a gente vai ver no astrocitoma mutações do RB, e assim, disfunção dele, e ele, como um gene anti-oncogênico, vai favorecer então essa disfunção a uma hora poder oncogênico. Um outro gene importante, CDK4, é uma ciclina dependente de quinase 4, é importante para uma das fases da mitose celular, para a fase F1, fosforila o produto da RB inativando. Então, por conta disso, é um gene oncogênico. E por último, algumas outras menos prevalentes, o gene ARF, localizado no cromossomo 9, produz uma proteína, a P14ARF, que liga-se a MDM2. Quando ela é metilada, ela desestabiliza a MDM2, fazendo uma maior expressão dessa MDM2 e com isso podendo levar a uma anaplasia, um glioblastoma secundário. Alguns outros, como o MGMT, também um reparador de DNA, quando é metilado e tem uma disfunção, também leva a uma oncogênese, e alguns outros menos importantes que não têm estudos bem definidos ainda. Então, essa seria basicamente um resumo de tudo isso que a gente falou em relação ao astrocitoma. Através de um astrócito diferenciado ou uma célula precursora, porque discute-se ainda a origem dos gliomas, se é nas células precursoras ou se já vem dos astrócitos ou dos oligodendrócitos realmente. Então, as principais mutações que a gente observa dos astrócitos diferenciados, as mutações de P53, aqui nesse trabalho de 65%, a gente viu que em algumas fontes até 80%. Aumento da expressão de PDGF, em torno de 60%. Isso forma, na grande maioria das vezes, astrocitoma de baixo grau. Associado a algumas outras alterações, como a alteração do RB, mutações do RB, amplificação de um oncogênio CD4, uma perda de P14, P16 e 19Q, como houve perda e isso leva a uma anaplasia, a gente pode ver que esses genes, esses cromossomos P14 e P16 seriam anti-oncogênicos. Como a gente perde essa proteção, leva a uma anaplasia e associada ao aumento da expressão e à amplificação desses outros oncogênios, isso pode levar a um glioblastoma secundário. E a gente vê que principalmente o PDF, o PDGF e a CD4 estão muito relacionadas a um glioblastoma secundário. Já o EGF, a MDM2 e a PTEN estão muito mais relacionados a um glioblastoma primário. E isso daí pode alterar na resposta, principalmente o PTEN, o MDM2, principalmente a resposta à radioquimioterapia, para não evoluir a um glioblastoma secundário. Isso daqui ele demonstra uma boa resposta à radioquimioterapia, já o que a gente não observa no glioblastoma primário. Então, as correlações clínicas. Os resultados são conflitantes até o momento, em relação à presença da mutação da P53 e a sua sobrevida. Mas vê-se que observa-se quando tem essa alteração, essa mutação, há uma grande evolução para um glioblastoma secundário nesses casos. Sabe-se também que não está associada a uma recidiva tumoral, a P53, mas sim a sua evolução a uma anaplasia, a um glioblastoma secundário.
E as mutações IDH1 e IDH2 têm sugeridas como marcadores favoráveis de sobrevivência. A presença da MGMT tem sido associado a uma boa resposta à quimioterapia, como a gente tinha dito ali na frente, portanto a uma maior sobrevida, o que é diferente no glioblastoma primário, e não há uma hipermetilação, uma hiperexpressão da MGMT e não está associado a uma boa resposta à radioquimioterapia. E mais uma vez aqui a superexpressão de EGFR, embora comum nos astrocitomas, e PDGF pode estar associado com menor sobrevida, justamente por a maior expressão deles levarem a uma maior anaplasia e assim uma maior evolução ao glioblastoma. Um outro caso, um oligodendroglioma, são tumores de origem oligodendroglial, com baixa atividade proliferativa também e também sem recursos anaplásicos ao exame microscópico. Uma incidência na terceira e quinta década, na terceira a quinta década, uma taxa de sobrevivência em 1, 5 e 10 anos de 94% a 63%, respectivamente. São menos comuns em pacientes pediátricos, mas quando ocorrem nesse grupo estão associados com uma melhor sobrevida. Em relação à biologia, a principal alteração que a gente conhece aqui é, mais à frente eu vou falar, que seria a codeleção 1p19q. Mas ela pode ser principalmente a deleção do 1p, com ou sem a deleção de 19q. E isso está associado a uma boa resposta à quimioterapia e uma sobrevida maior em relação àqueles que não têm a deleção 1p19q. Então as anormalidades cromossômicas, a mais comum é a codeleção 1p19q, inversamente deleções parciais desses locais ou perda isolada, como sem deleção de 1p, por exemplo, são raras e estão relacionadas a um pior prognóstico nesses casos. O cromossomo 1p tem maior especificidade no caso do oligodendroglioma, já que as perdas de 19q são observadas em outros tipos de gliomas também. Até a própria codeleção 1p19q já foi relatada em outros casos. E a codeleção 1p19q parece mutuamente exclusiva de outras anormalidades, como por exemplo a gente citou muito agora do astrocitoma, da mutação do P53 e algumas outras como o RB, já não são vistas no oligodendroglioma. Então as outras menos comuns, uma série de cromossomos que podem ter suas perdas, mas isso ainda não está bem definido, mas são achados do oligodendroglioma. E algumas anormalidades genômicas. Os principais relacionados a 1p, existe aí uma série, como a gente consegue uma série de siglas de genes. Não vou me ater a isso, não está bem definido ainda qual é o gene específico que é relacionado a essa boa resposta à quimioterapia, mas ele estaria aí no braço curto do cromossomo 1. Outra, a gente também consegue encontrar alterações, mutações da IDH1 e 2 também no oligodendroglioma, e nesses casos também relacionado a uma melhor sobrevida. E a amplificação do EGF também é encontrada quase 50% desses casos. Eles possuem superexpressão em grande parte desses tumores, até a EGF, no caso, até mais comum do que nos astrocitomas. Então a superexpressão de um outro gene, o RPT beta-gama, também está sendo avaliada para uma diferenciação entre os oligodendros e o astrocitoma. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, principalmente nos casos de oligodendroastrocitoma, para a gente ver qual a maior expressão desses gliomas mistos, para aí poder avaliar o seu prognóstico. E a identificação dos fatores de transcrição óligo 1 e óligo 2 são entusiasmantes para o diagnóstico de tumores cerebrais de linhagem neuroectodérmica. Aqui uma série de outras de anormalidades epigenômicas menos comuns. Então as correlações clínicas que eu acho que é o mais importante, né? A codeleção 1p19q está relacionada a uma melhor sobrevida, principalmente devido à sua melhor resposta à radioquimioterapia. Dados sobre o prognóstico relacionados à mutação TP53 ou 17p13, especificamente nos oligodendros, são limitados, mas a evidência sugere que esses podem ser preditores de progressão desfavorável, né? Como a gente encontra lá no astrocitoma também. Ele não é visto no oligodendro, mas quando presente
indica pior progressão. E ganhos no braço do cromossomo 8 também estão associados a uma progressão desfavorável. O oligoastrocitoma é um glioma misto, tumores que possuem origem astrocítica e oligodendroglial, é uma mistura desequilibrada de dois genótipos desses tumores, e em 30 a 50% dos casos eles apresentam a codeleção P19Q, que seria um oligo-like, né? Em 30% dos casos ocorre a mutação do gene TP53, seria aí muito mais um astro-like. Então, principalmente a gente tentar definir qual seria a principal evolução desse tipo desse glioma misto, com um tumor com uma mutação de P3 com um desfecho desfavorável, ou com uma codeleção de um P19Q com um desfecho mais favorável. Então, as correlações clínicas para esse grupo de tumor seguem a de seus precursores, como a gente acabou de descrever. Codeleção P19Q associada a um prognóstico mais favorável. Nesse artigo que a gente está estudando, ele abre um apêndice nos casos pediátricos, para a gente poder avaliar o prognóstico nesses casos. Nos astrocitomas, ele tem uma menor taxa de transformação maligna do que nos adultos, em torno de 10% a contra 90% nos adultos, quando presente aquelas mutações. Essa ambiguidade permanece obscura, porém sabe-se que a taxa de anormalidade cromossômica nos pacientes pediátricos é mais baixa quando comparada nos adultos, e aí subentende-se que essa maior malignização vem dessa característica. Algumas evidências sugerem que o EGF pode ser relativamente mais comum em pacientes pediátricos, o que falaria contra uma evolução favorável. Porém, o OLIG1, que é um daqueles fatores de transcrição do oligodendroglioma, pode ser relativamente menos comum. E com os dados até hoje, não é possível determinar a razão dessa diferença fenotípica e correlação clínica. Um outro tipo de glioma é o xantoastrocitoma pleomórfico, foi descrito pela primeira vez em 1979. Caracteriza-se como um tumor astrocítico, com uma localização cortical, uma variabilidade histológica, daí vem o seu pleomorfismo, o nome pleomórfico, com células xantomatosas, tem uma predileção para jovens, tem um curso clínico distinto e uma resposta favorável à ressecção cirúrgica. O estudo sobre a biologia molecular desses tumores é escasso, incompleto, principalmente devido a ser um tipo de lesão rara. Eles apresentam uma dicotomia astrocítica neuronal, então tem presença de células neurais aí também, uma imunopositividade para marcadores gliais, como a proteína glial fibrilar ácida, GFAP, e a proteína S100 sugerem o fenótipo mais astrocítico, uma imunopositividade para marcadores neurais também, como a classe 3B tubulina, sinaptofisina, proteínas de neurofilamentos, sugerem aí também presença de células neuronais nesses tumores. E a análise estrutural demonstra características consistentes, tanto de astrócitos quanto de neurônios, quando estudados no exame microscópico. As características moleculares mais importantes são raras a presença de mutações de TP53 e a superexpressão do GFR está ausente. Algumas perdas nos cromossomos, nesses cromossomos citados, são raros, e a superexpressão ou a inativação de outros genes também são inconsistentes. Então não se pode dizer muito ainda sobre essas alterações moleculares gênicas, mas sabe-se que as principais mutações de desfecho desfavorável não são muito observadas. Alterações cromossômicas, principalmente a deleção do cromossomo 9, parece ser a mais comum, e há alguns outros ganhos e perdas em alguns cromossomos que não têm desfecho não estabelecido. Outras perdas menos comuns, aqui apenas para citar. Alterações genômicas, a gente vê mutações do BRAF, que são as mais comuns, assim como no astrocitoma pilocítico. São únicos na expressão do tipo selvagem de CD34 e sem amplificação do gene MDM2. Esses resultados sugerem que o xantoastrocitoma compartilha mais semelhanças moleculares com o astrocitoma pilocítico do que com outros gliomas de baixo grau. O astrocitoma pilocítico
baixo grau também. E aqui um outro tipo de astrocitoma, o astrocitoma pilomixoide, são lesões mais intimamente relacionadas com o astrocitoma pilocítico, grau 1, assim como o que a gente acabou de ver, o pleomórfico. São tumores geralmente do hipotálamo, do quiasma óptico, que acometem pacientes muito jovens, menores de 1 ano de idade. Podem ter um curso mais agressivo quando comparado ao astrocitoma pilocítico tradicional. Poucas investigações moleculares até a data atual. Houve um estudo que comparou o astrocitoma pilomixoide com o astrocitoma pilocítico e sugeriu semelhanças nas suas alterações cromossômicas, porém o astrocitoma pilomixoide acontece